Caros alunos, a gente está iniciando o bloco 3 do capítulo 8, locos múltiplos. Bom, a gente tinha parado na aula passada, bem no momento que a gente aí troca de assunto, né? A gente falou sobre varredura seletiva, né? E que ocorre quando você tem o efeito carona, né? Ou seja, você tem seleção natural para um alelo vantajoso. Os genes que estão em volta, pelo fato de estarem próximos, vão ter pouca recombinação, então eles vão ser arrastados juntos. E vai aumentar de frequência não só o gene selecionado, mas os genes que estão próximos, os alelos dos genes que estão próximos, por efeito carona. E quanto mais próximo, mais tempo vai demorar para você corrigir esse desequilíbrio de ligação, tá bom? Então a seleção natural, uma das forças, né, migração também, ausência de hipomixia, todos esses processos podem levar a um desequilíbrio de ligação. Mas, né, agora a gente vai falar sobre o Sewell Wright. Veja, Fisher, Haldane e Wright sempre são os caras que iniciam novos conceitos, né? Por quê? Porque eles são, na verdade, os arquitetos da síntese moderna, né? Eles que deram a base genética da evolução. E todo o trabalho posterior, do Dobzhansky, do Mahy, do Stebbins na botânica, né, do Simpson, né, na paleontologia, tudo foi construído em cima das bases que eles, né, estabeleceram. Então, o coração da evolução é a genética, tá? Então, a genética evolutiva faz o motor da evolução funcionar. Bom, Wright inventou um conceito que é conhecido como a topografia adaptativa. Basicamente, o que ele fez, ele virou e falou, ó, vamos imaginar um alelo que tem uma frequência que varia de 0 a 1, e a gente vai plotar essa frequência. Do outro lado, a gente vai botar o valor adaptativo médio da população. Esse valor adaptativo médio da população é uma propriedade da população, pois veja, evolução é um processo que ocorre a nível de populações. Então, se você somar todos os valores adaptativos dos vários genótipos dentro de uma população, e aí você calcula o valor adaptativo médio, você vai ter uma ideia de quão bem adaptado está aquela população, né? E esse valor adaptativo médio, ele é proporcional à frequência do alelo A. E em B, você tem um valor adaptativo, digamos, para o alelo, né, um outro alelo, tá bom? Agora, veja, esse valor adaptativo aqui, favorece o azão. Então, quanto mais azão presente na população, mais indivíduos azão, azão e azão, azinho vão estar presentes, maior o valor adaptativo da população. Esse aqui não. Esse aqui é vantagem do heterozigoto. Então, se a população é só de azão, azão, o valor adaptativo médio dos indivíduos não é o mesmo que se tiver heterozigotos. Mas se tiver muito do gene azinho, aí o valor adaptativo não é bom. Então, veja, conforme vai aumentando o alelo azão, vai tendo mais heterozigotos, o valor adaptativo vai aumentando. Só que aí, quando você começa a perder azinho, então, nessa população aqui, então, ah, você vai ter vantagem do heterozigoto. Agora vamos juntar os dois. Esses são dois alelos de duas populações. Então, ó, veja isso aqui. Conforme o alelo B aumenta na população, o valor adaptativo médio da população aumenta. E aqui é a frequência do alelo A. A frequência do alelo A, nesse caso aqui, o valor adaptativo melhor é 0,505. Talvez porque os valores adaptativos de azão, azão e azão, azinho são são menores do que o do indivíduo azão, azinho, heterozigoto. E se eles forem iguais, aí a quantidade de heterozigotos máxima possível é quando a frequência dos genes é 0,505, tá? Então metade da população vai ser heterozigotos, então o melhor
para essa população, esses valores adaptativos, é a frequência do alelo 0,5. Então, veja, que você construiu uma paisagem adaptativa. Uma população pode começar com qualquer frequência gênica, que a tendência dela é ir para o meio e depois subir até ela fixar o alelo Bzão. Tá bom? Então, aqui a gente tem um pico adaptativo. Então, a gente aqui, ó, esse eixo é o valor adaptativo. Esse eixo é a frequência do alelo A. E aqui é a frequência do alelo B. Então, populações que fixaram o alelo B têm valor, todos têm valor adaptativo melhor para 1, quando o alelo B é 1. Em todas as populações, não importa a quantidade de B, o melhor é 0,5 para o alelo A. Então, a tendência é, você lança uma população com qualquer frequência gênica, ela tende a migrar para o meio e depois subir o pico adaptativo, através da ação da seleção natural de geração em geração. E a paisagem adaptativa não necessariamente vai ser uma paisagem simples assim. Ela pode ser mais complexa, então certas combinações de genes são melhores do que outras. E aí você vai virar uma paisagem com picos adaptativos. Então veja, a gravidade faz a gente descer os vales. Só que a seleção natural faz você subir os... Então, a paisagem adaptativa não é que nem uma paisagem terrestre. Na paisagem terrestre, os vales são onde acaba tudo. Enquanto que na paisagem adaptativa, a seleção natural empurra você para ter a maior, né, a população, né, não você, a população, para ter o maior valor adaptativo possível. Então, isso faz com que as populações tendem a subir. Elas não conseguem descer, porque para descer e subir um outro pico, então, digamos, se essa população está nesse pico, para ela conseguir descer e subir no pico mais alto, é difícil, porque ela tem que passar por um vale adaptativo. Então, é, como que a gente obteve isso? A gente fez uma superfície de valor adaptativo para 2 locos, combinando os padrões da figura anterior, a 8.7a e b. Então, existe vantagem do heterozigoto no loco A e um alelo possui um valor adaptativo superior ao outro no loco B. Aí, então, isso aí foi o primeiro quadro. Aí, depois que vocês entenderam o conceito, a gente introduziu uma superfície de valores adaptativos de 2 locos com 2 picos, tá? Então, um pico pode ser 1, o alelo B, e 0,7 ou 0,4, desculpe, 0,7 ou 0,6, o alelo B. E outro pico pode ser 0,2, o alelo A, e 0, o alelo B, né? Então, são 2 picos adaptativos possíveis. Então, o Wright, ele sugeriu que topografias adaptativas reais terão muitas colinas, separadas com vales entre elas. Então, as colinas são para onde vai a população pela ação da seleção natural. E os vales são lugares que, enquanto a seleção natural estiver funcionando, elas não vão atravessar. A seleção natural possibilita que as populações escalem as colinas na topografia adaptativa, mas não conseguem cruzar os vales. Uma população poderia ficar presa em um ótimo local. Então, no exemplo anterior, o ótimo local seria, não sei se vocês conseguem ver a setinha, bem aqui. Ele é baixinho, ele não é que nem o outro, mas ela pode ficar presa lá. A deriva genética poderia complementar a seleção natural, possibilitando que as populações explorassem as bases dos vales e topografias adaptativas. Então, vocês provavelmente estão com dificuldade de enxergar isso. Então, vamos imaginar aqui a gente tem a frequência de A variando no eixo Y, a frequência de B variando no eixo X. E aqui a gente tem as combinações. Então, por exemplo, 0 dos dois leva a uma população que é composta de Azinho, Azinho e Bzinho, Bzinho. 1 para os dois é uma população que é Azão, Azão, Bzão, Bzão. 1 para Bzão e 0 para Azinho é uma população que é composta de indivíduos que são Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. E, ó, 0 para Bzão e 1 para Azão é uma população que é composta de indivíduos que são Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Agora veja, se você é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, você está num vale adaptativo. Se você é Azão, Azão, Bezão, Bezão, o valor adaptativo é baixo.
E se você é azão, azão, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezão, aí o valor adaptativo é alto. Então, se vocês estão tendo dificuldade de enxergar a paisagem adaptativa em duas dimensões, vamos olhar em três dimensões. Então é isso. Agora vamos imaginar que azão, azão, bezinho, bezinho, então são rinocerontes, né? População de rinocerontes. Se eles são azão, azão, bezinho, bezinho, eles têm dois chifres. Se eles são azinho, azinho, bezão, bezão, eles têm um chifre. Se eles são azinho, azinho, bezinho, bezinho, eles não têm nada. São um rinoceronte sem chifre. Se eles são azão, azão, bezão, bezão, eles têm uma bolota. Isso aí é horrível, eles não conseguem enxergar e não conseguem se defender direito, tá bom? Então, veja, a vantagem é, como se você tiver um leão pela frente, se você tem um chifre, você mata ele. Se você tem dois chifres, você mata ele. Se você tem uma bolota, você não faz muita coisa com ele. Brinca de boliche. E se você é azinho, azinho, bezinho, bezinho, e você não tem chifre, aí você vai ter que morder o leão, pois você não vai conseguir se defender, né? Agora, no caso do rinoceronte indiano, aí talvez você tenha que morder o tigre, né? Então vocês entendem que tem duas combinações que são boas: azão, azão, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezão. Então tá. Se uma população é lançada aqui, ela tende a ir nessa direção. Se ela é lançada aqui, ela tende a ir para essa direção. Então essa linha aqui no meio é o que eles chamam em inglês de fall line. É a linha que divide o caminho, né? Do lado direito, você sobe o pico azinho, azinho, bezão, bezão. E do lado esquerdo, você sobe o pico azão, azão, bezinho, bezinho. Agora veja, o ter dois chips é melhor do que ter um, porque você quebra o primeiro, você tem um outro de reserva. E você ter um chip não é tão bom. Então veja, o pico adaptativo de azinho, azinho, bezão, bezão é um pouquinho menor do que o pico adaptativo de azão, azão, bezinho, bezinho. Isso que nunca o higiene azão vai conseguir se espalhar na população dos rinocerontes com um chifre só, porque ele produz indivíduos com bolota no nariz e são selecionados contra. Então, o único jeito de que uma população de rinocerontes indianos vão conseguir ficar com dois chifres é através da deriva genética, que a seleção natural empurra eles para cima. Mas a deriva genética pode levar numa população pequena ele atravessar o vale adaptativa e cair do outro lado da linha divisória, aí ele pode subir outro pico, tá bom? Então, veja, conclusão. Topografias adaptativas podem ter picos múltiplos e a deriva genética é uma força que pode se opor à seleção natural e levar você a explorar picos alternativos. Então, o Seal Wright ele imaginou um papel da deriva genética para causar a evolução. É diferente do Fischer. O Fischer falou que a única coisa que causa a evolução da adaptação é a seleção natural. O Seal Wright ele falou, bom, mas nesses casos de picos alternativos na paisagem adaptativa, quem pode levar à evolução é o deriva genética, que te tira de um pico e joga para o outro. Então, uma superfície de valor adaptativo de dois picos com máximas local e global, você tem um máximo local, que é menor, que o máximo global. A seleção natural sempre vai te empurrar para o pico mais próximo. E aí você fica longe de um pico de maior valor adaptativo. Então, o único jeito que você pode sair daí e ir para o outro lado é através da deriva genética. Ou se a seleção natural parar. Né? Se a seleção natural parar, né? Aí, ou mudar, né? Então, aqui, ó, uma população pode ficar presa em um pico local. Tá? Então, aqui, no caso A, você tem um valor adaptativo e, em cinza, um pico genético. Tá? Então, a seleção natural está mantendo a população nesse pico genético. Aí, no primeiro caso, a gente tem a seleção natural não muda e a população permanece no mesmo lugar. Depois, no outro caso, muda a seleção natural, né? Estava quente, ficou mais frio, aí os peludos começaram a ser mais vantajosos e a frequência do gene peludo muda, tá bom? Então, isso aí é simples. Agora, uma paisagem, né? Uma paisagem com um pico ah, que tem dois picos e um é local e outro é global. Então, aí o que acontece? Essa população aqui está presa, né, nesse ponto P1. E ele não consegue, a seleção natural não consegue levar a população
população por P2, tá bom? Então aí o que que acontece? A seleção natural sempre vai te manter preso lá. Agora, o único jeito de você sair do seu pico local e ir para o pico melhor é através da deriva genética. A deriva genética, uma população pequena, pode te tirar desse pico, aí a seleção natural vai te empurrar para outro pico. Então, como que ele imaginava isso? Ele imaginava que populações elas podem ficar isoladas. Inclusive, essa ideia depois foi usada pelo Maí para especiação peripática, na periferia, né? Então, aí o que acontece? Uma espécie ela pode ampliar e diminuir a sua distribuição, né? Isso aí acontece bastante com o continente, né? Que joga, né? Tem ilhas em volta e imigrantes vão para as ilhas. E nas ilhas eles sofrem seleção natural diferente e eles podem ter outros passarinhos, né? Porque a amostra de população da ilha ela é diferente da do continente. Tem menos espécies, então talvez tenha menos competidores, menos predadores. Então, a espécie pode sair de um pico adaptativo e ir para o outro. Então, populações periféricas, elas podem ficar pequenininhas, né? Às vezes é um refúgio evanescente, né? Então, ela ficou presa no lugar, a distribuição, o clima mudou, ficou mais quente, aí a população, né, a distribuição diminuiu, algumas populações viraram isoladas periféricas, por isso que a especiação peripática, né, que ocorre na periferia, nos isolados periféricos. E aí, num desses isolados periféricos, você tem a mudança do regime de seleção natural, ou os picos continuam iguais, mas a deriva genética é uma população pequena, muda a combinação de genes, e aí aquela população pode sofrer uma mudança morfológica e virar uma morfologia diferente. Isso aí não é especiação, mas isso aí você mudou a morfologia, aí ao longo do tempo pode virar uma nova espécie. E essa ideia da especiação periférica que o Maé sugeriu, usando o conceito do Sr. Wright, evoluiu para o Stephen Jay Gould. Ele propôs que a seleção natural mantém os organismos num pico adaptativo que é mais ou menos constante. E o único jeito da especiação ocorrer é quando você tem esses isolados periféricos, né? Que aí é, permite especiação peripátrica, e aí, de repente, surge uma nova variedade, que aí ou invade e substitui a anterior, ou né, dividir o nicho e cada uma explora um nicho diferente, tá bom? Então, o Stephen Jay Gould falou de que a evolução, usando o conceito de especiação peripática, que é baseado nessa paisagem adaptativa do Sr. Wright, ele propôs um novo mecanismo de evolução. A evolução seria através de de pulos, né, o registro fóssil registra o que aconteceu. O que aconteceu foi que a evolução foi numa população periférica isolada que a gente nunca vai achar os fósseis. Então, de repente, aparece uma nova forma, tá bom? Então, ela seria uma evolução por saltacionismo, né? Mas não contra o Darwin, mas simplesmente porque essa especiação ia ocorrer numa população isolada que a gente provavelmente não ia observar pelos fósseis, né? Bom, então, a teoria do balanço do Kant e Wright está preocupada com a evolução sobre a topografias adaptativas complexas. A importância da teoria do balanço dos Kant e Wright é controversa em pelo menos 4 aspectos, né? A escola de Fisher e Wright pode então ser distinguidas, tá? E o Fisher faz as críticas, né? A, a, a ideia do Wright. Então, basicamente o que o Fisher imagina, o Fisher fala, bom, mas gente, se você tiver interação entre muitos genes, então, na verdade, o que parece ser um pico, quando você considera poucos alelos, na verdade, quando você adiciona alelos em outros locos, existem combinações gênicas que permitem você dar a volta desse vale adaptativo. Então, a intuição dele dizia que, à medida que os locos gênicos extras são considerados, eixos extras na topografia adaptativa, torna-se progressivamente mais provável que o que parecia ser um local máximo em poucas dimensões resultará em uma ladeira ou ponto em forma de cela em um número maior de dimensões. Nesse caso, a superfície valor adaptativo do locus A na frequência gênica 0 para o B é o mesmo que na figura anterior, né? Mas em outras frequências do GNB,
o pico local na superfície de valor adaptativo no local A desaparece. Então, veja, tem um vale adaptativo aqui, mas em outras frequências gênicas não tem. Ele consegue dar a volta. Se a população iniciou no vale com a frequência gênica de B, a frequência gênica de AP, a seleção natural inicialmente direcionaria as frequências para o pico local, mas elas iriam eventualmente alcançar o pico global através de um processo contínuo de escalada de colina. Então, eles iriam pela tangente. Então, genes diferentes e mudando de frequência até eles conseguirem chegar lá. Então, Fish e Wright têm previsões completamente diferentes, tá bom? Então, é questionável se as topografias adaptativas reais possuem múltiplos picos e vales. Elas podem possuir um único pico, com uma colina contínua levando até ele. Seleção natural poderia, então, levar a população para o ótimo sem qualquer ação da deriva aleatória, né? Então, esse aí tem a ver com esse artigo, né? Esse figura 8.10, né? A genética de população de dois locos utiliza vários conceitos não encontrados na genética de um loco só. Os mais importantes são frequência de apótipo, recombinação, desequilíbrio de ligação, interação de valor adaptativo epistático, efeito Carana e superfície do valor adaptativo de múltiplos picos. Então, gente, vamos botar numa tabela, porque lendo assim, né? Então, se a gente botar uma tabela, a gente vê aqui, ó, comparação com locos. Você tem um equilíbrio de Hardy-Weinberg. Muitos locos, equilíbrio de ligação. Então, são equivalentes, né? O equilíbrio de Hardy-Weinberg é esperado se não houver evolução. Ou seja, é o acaso, palmixia, etc. Não tem evolução no sentido que não tem deriva genética, não tem seleção natural, e assim por diante. O equilíbrio de ligação entre os haplótipos é o esperado, não havendo seleção natural, deriva genética, mutação, migração e assim por diante. Então, é igualzinho. Só que um é um loco só. O outro é a interação entre muitos locos. Aí a gente tem genótipo e haplótipo. Um genótipo é um loco só. Um haplótipo é a combinação de genótipos, né, encontrados no genoma haploide. Depois aí a gente tem a frequência genotípica e no muitos locos é a frequência haplotípica. Depois você tem recombinação, que é um conceito que sabe como é que é, né? Se você olha os jogadores individuais, você pode medir métricas individuais dos jogadores, com rápida edição, com que frequência eles acertam o gol. Só que tem certas propriedades dos jogadores que você só percebe quando eles estão jogando no time. Então, conforme se aumenta a complexidade, né, se sobe o nível da complexidade, novas interações surgem. Então, a gente chama isso aí de propriedades emergentes. Então, por exemplo, um time pode ser mais jovem, ele corre mais rápido, ele, ele acerta mais pro gol. Mas aí você tem um time mais velho, né? Então, esse primeiro time era o Brasil, né? Mais jovem, ótimos craques, campeões do mundo. Depois você tem um time mais velho, a Alemanha, né? A Alemanha é mais velho, eles correm mais e menos rápido, eles sozinhos acertam menos pro gol. Só que eles treinaram juntos durante décadas, várias Copas. E o técnico deles é muito bom em bola estratégias para vencer outros times. E aí, no dia do jogo, 7-1, a gente tomou goleada, né? A gente esqueceu o mico que a gente passou na Copa de 1950, que seja contra, perdendo para o Uruguai, né? A gente esqueceu esse mico. Agora é um King Kong, né? A gente perdeu de 7-1, tá bom? Então, o que aconteceu? Você tem um time que, num nível mais baixo, olhando os jogadores individuais, ele era melhor. Só que quando você bota tudo junto, surgem propriedades emergentes, que é o quão bem entrosado o time está, quão bom o técnico é, quão bom ele é de bolar estratégias, quão bom eles são de dominar psicologicamente o outro time. E se você faz isso, um time ganha do outro, mesmo que o outro seja mais jovem e mais rápido e tem melhores jogadores. Porque o que leva um time a ganhar é a estratégia, que é uma propriedade emergente, que só surge quando você bota os jogadores no time. Então, recombinação é uma propriedade emergente. Epistasia, pleitropia é a interação dos genes entre si, né? Então, o gene pode afetar muitas características, né? E uma característica pode ser controlada por muitos genes. Então, isso aí é interação gênica. Aí você tem efeito carona, né? O efeito carona e a varredura seletiva são intimamente ligados.
E são coisas que não dá para entender a nível de um lock só, porque ocorrem entre locks. E finalmente a gente tem a paisagem adaptativa, o conceito do Seal Right, né? Que só faz sentido quando você olha nesse nível. Então a gente terminou o terceiro e último bloco a respeito dos alelos múltiplos, né? Então eu vou fechar aqui, né? E aí, né? A gente, o próximo as aulas que a gente vai ser, provavelmente vão ser depois da prova, tá? Então, até mais aí.